Senhor presidente, desvio, sonegação, lavagem de dinheiro, atinge, segundo eles dizem, em torno aí de 30 partidos. Não sei se tem tudo isso, mas atinge, porque alguns até não concorreram, mas receberam também. Receberam, não concorreram, não disputaram, não elegeram ninguém, mas receberam. Eu vou repetir aqui, e Vossa Excelência me conhece, eu não faço ataque pessoal a ninguém. E não farei também aqui, seja de que partido esteja ouvindo as denúncias. Não ataco porque eu aprendi a defender causas. E outro dia eu dizia para o senador Medeiros, num complemento a ele, que os medíocres só atacam as pessoas. E as pessoas com o mínimo de bom senso, de inteligência, defendem causas, cada um no seu ponto de vista sobre esse ou aquele tema. Por isso, senhor presidente, eu reafirmo a minha forma de atuar durante esses 31 anos aqui no Congresso Nacional, entre Câmara e Senado. Nós trabalhamos juntos durante muitos períodos. E vou reafirmar, não adianta, esse tsunami não vai passar. Dizia há 1 ano e meio atrás, e não dizia, quem viver verá. Não adianta afastar a presidenta, botar em um outro presidente, que a crise vai continuar. E continuou. Já naquela oportunidade, eu defendi abertamente que a saída era eleições. Se estabeleceu uma crise de desconfiança, na época, me lembro, com a presidenta e com o vice, tanto que o próprio PSDB entrou com uma ação no Supremo, e como é que faz? As denúncias agora são filmadas, fotografadas, malas com 500 mil reais correndo, entrando num carro, saindo, gravações, não vou entrar no mérito dos detalhes, mas feita por um dos grandes diretores, grande, eu digo, em matéria de escala, né, da JBS, no Palácio do Presidente, gravações com ele. E depois outras gravações que surgiram, como eu dizia antes, dando tiro para todo lado. O reflexo disso tudo no mundo é de um prejuízo enorme para todo o povo brasileiro. A crise aumenta, consequentemente, o desemprego vai aumentar. Qual é o investidor que vai pensar em aplicar aqui no Brasil? Com certeza não vai. Não vai. Qualquer um de nós faria isso também. Um país que está, repito com essa palavra, sobre esse tsunami. E não é aquele tsunami que vem, passa e vai embora e vamos para a reconstrução. É um tsunami permanente, que começou há 1 ano e meio atrás. Por isso, eu tenho reafirmado que esse Congresso não pode nem pensar em continuar e querer aprovar aqui as propostas encaminhadas por um governo falido, um governo que está na beira do precipício, em que inúmeros partidos percebendo, e eu entendo também a posição dos partidos, entendo sim, percebendo que o governo é um desastre, eles têm mais que desembarcar mesmo. Tem mais que sair, tem que desembarcar mesmo. Que não dá para ir para o precipício, assistir o povo brasileiro sangrando e como se não estivessem vendo nada. Como se estivesse tudo bem. Está tudo mal. Eu estive aqui, não viajei, fiquei quinta, fiquei sexta. Vossa Excelência presidiu com muita firmeza e com muita dedicação também. Ao mesmo tempo que foi firme, uns 20 minutos para cada um, mas Vossa Excelência chegou a dar uns 5 minutos a mais, em média, para aqueles que queriam falar, numa tolerância, no meu entendimento, elogiável.
Mas nesse quadro que se apresenta, já saiu o Podemos, liderado por Durval Dias, pelo que sei. Já saiu o PSB. Já saiu o PPS, que foi um dos primeiros partidos a caminhar na linha do impeachment do governo da presidenta Dilma. Agora, percebendo que é insustentável, estão se retirando. Eu espero que os outros partidos, aqui é apenas a minha opinião, né? Cada partido decida como achar melhor, que os outros partidos que desembarcaram do governo Dilma e embarcaram nessa canoa furada, percebam que essa canoa está afundando. E é legítimo que eles desembarquem olhando para frente e pensando no povo brasileiro. Porque se o presidente interino, que está aí, tem reafirmado, olha, se vê na fala dele, a coisa está mal, mas eu não renuncio, não renuncio, não renuncio. Para mim é mais ou menos aquela, a gente que vê tanto futebol nesse país, aquela frase que se ouve muito no futebol. Não, o técnico está prestigiado, o técnico está fortalecido. E ele diz, estou bem, estou bem, estou bem. No outro dia, ele é demitido. No outro dia, ele é demitido. Isso é comum no futebol. Quando começarem a dizer que um técnico está prestigiado e que ele não vai sair, pode prever que ele ligeirinho já está indo para casa ou mesmo para outra agremiação no campo de futebol. Eu acho que o primeiro passo que nós teríamos que dar para sinalizar ao povo brasileiro que não aceita essas duas reformas. Não se enganem. Foi tanto erro que esse governo fez, tantos erros, e que se envolveu nesse mundo também de corrupção, e não é só ele, né? Porque, segundo dizem, é 28, 30 partidos, né? Foi ter encaminhado para cá essa história de fazer na marra e no grito, botando goela abaixo, inclusive, da sua base. Eu falei com o deputado que disse, olha, eu votei essa porcaria no grito, que as ameaças foram enormes, que eu ia perder tudo que eu tenho. Aí eu vou dizer tudo que eu tenho com forma de expressão, né? Não vou dizer o que estava sendo negociado. Quando ele encaminha duas reformas como essa, duas reformas cruéis, duas reformas que é uma verdadeira judiação, é judiar o povo brasileiro, tanto a trabalhista como a previdenciária, sem nenhuma conversa séria, nem com a sua base, muito menos com a oposição e muito menos com a sociedade brasileira. Como é que tu vai rasgar o que foi construído da era Vargas até hoje? Rasga tudo e joga na lata do lixo, olha, daqui para frente é a livre negociação, que no fundo é isso que diz ali. Cada um que se vire. É interessante que, se não me engano, o professor Neri, da Universidade do Rio de Janeiro, quando ele veio defender a reforma, uma das frases que ele usou foi a seguinte, e tem mais a mais, né, pessoal? Frase dele. E eu disse para ele estava lá ainda. Dentro da empresa, quem manda é o patrão e acabou. Então, que livre negociação é essa? Frase dele, ele deve estar nos assistindo casualmente agora, pelo que sei. Ele disse lá, mas disse assim com força ainda, defendendo a reforma, que é o campo da negociação, sim, mas dentro da empresa quem manda é o patrão. Se isso é verdadeiro, eu não digo que não seja, porque é assim mesmo, ele é o dono do capital, como é que eu vou estabelecer uma livre negociação, montando inclusive comissão sob a tutela dele, dentro da fábrica, com 15 milhões de pessoas nas ruas, onde ele vai dizer, olha, aqui é livre negociação, mas você aceita isso, isso ou aquilo, ou está demitido. Senhor presidente, o melhor caminho para construirmos uma saída negociada, o primeiro passo para mim era retirar as duas reformas. Vamos tirar essas duas reformas, vamos devolver para o Executivo e vamos começar a discutir, porque eu noto que é só nome, qual é que assume, quem é que não assume, quem vai ser, quem vai ganhar, na indireta ou na direta. Por que não passamos a discutir um projeto mínimo de nação? Projeto para o país,
nem que seja por esses quase 2 anos, 1 ano e meio. E, em cima disso, é que nós caminharíamos, se depender de nós, claro, para as eleições gerais, que já propusemos, repito de novo, há 1 ano e meio atrás. Nós estamos aí com a CPI da Previdência. Pode não estar, não pode, muita gente não está acompanhando. O senador Telmag está lá. São assustadores os dados. A gente não traz para cá porque não quer, porque acho que nem é a hora ainda. De os representantes do governo dizer, não, o dinheiro da Previdência a gente paga os servidores mesmo. O quê? Como é que é mesmo? Me repete. Como presidente eu pergunto. Sim, nós pagamos os servidores com o dinheiro que é da Previdência. Tá, mas e a Caixa da Previdência, como é que funciona? Não é só empregado e empregador, né? Como eu tenho dito aí. Porque eu fui constituinte e sei que tinha outras 5 fontes de recurso. E toda operação que a gente faz, sai um percentual de compra ou de casa, enfim, compra de mercado, que é o que mais é mostrado, vai um percentual para a Previdência. Não, não vai não. Mas tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, enfim, jogos lotéricos, o tal de Confins no seu conjunto. Não, não, não. Isso aí nós arrecadamos, mas não vai nada para lá. Aí nós começamos a mostrar aquilo que eles diziam, não, nós retiramos sim e devolvemos, tal. E a DRU, a gente retira, vocês retiram 70, 80, uns falam que é 120. Mas por que retiram? Não, nós retiramos, mas depois devolvemos. Mas por que não aceitaram, então, que da seguridade não saía nada? Ah, isso é uma questão política. Devolve coisa nenhuma. Devolve coisa nenhuma e depois joga no tal de déficit, que eles inventam esse tal de déficit. Quem está na CPI, nós vamos para lá agora, já, eu vou ter que terminar porque vou para lá, senhor presidente, sabe disso tudo. E a CPI continua bem. Vamos levar lá a Maria Luísa Fatorelli, que vai falar a questão da dívida pública cidadã. Ela está lá, junto com técnicos, para mostrar que quadro é esse. E, olha, está convidado quem o governo quiser mandar. Quer mandar o Meirelles? Está nosso convidado. Quer mandar um ministro da Previdência? É nosso convidado, é nosso convidado. Estou falando aqui porque eu sei que naquela comissão é uma comissão que só quer a verdade e lá é a honestidade. Todos são bem-vindos para explicitar o ponto de vista. Mas eu, antes de terminar, porque eu tenho que correr lá para a CPI, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a decisão da OAB. O Conselho Pleno da OAB votou pela abertura do processo de impeachment contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Os conselheiros escolheram voto proposto por comissão especial, acolheram, analisaram e estão entrando hoje com o pedido de impeachment. Foram 25 votos a favor de todos os estados, apenas uma divergência e uma ausência. O pedido deve ser protocolado esta semana, talvez não seja hoje, mas é a semana na Câmara. Cláudio Lamáquia, presidente da OAB, assim se manifestou. Estamos a pedir o impeachment de mais um presidente da República, o segundo em uma gestão de 1 ano e 4 meses. Diz mais ele, tenho honra e orgulho de estar à frente dessa entidade e ver a OAB cumprindo o seu papel, mesmo que com tristeza, porque atuamos em defesa do cidadão, pelo cidadão, em respeito ao cidadão. Esta é a OAB, que tem a sua história confundida, segundo ele, com a democracia brasileira. E, mais uma vez, cumprimos o nosso papel. Para a comissão da OAB, o presidente da República infringiu a Constituição da República, artigo 85, e a Lei do Servidor Público, Lei 8.112, de 1990, ao não informar a autoridade competente o cometimento de ilícitos. Abre aspas. Se comprovadas as condutas, houve delito funcional em seu mais elevado patamar político e institucional. A
dever legal de agir em função do cargo. Basta a abstenção. São crimes de mera conduta, independentemente do resultado. Fecha aspas. Senhor presidente, a lei do servidor público prevê no artigo 116, é dever relevar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Terminando, senhor presidente. Ainda segundo a OAB, o presidente da República também teria procedido de maneira incompatível com o decoro exigido do cargo, condição prevista tanto na Constituição da República quanto na lei do impeachment, Lei 1079 de 1950. 1950, data em que eu nasci. Data que foi criada a Anfip, que eu tive esse fim de semana num belo evento liderado pelo presidente daquela entidade, meu colega amigo Gaúcho Romero. Enfim, por ter se encontrado com o diretor de uma empresa investigada em 5 inquéritos na madrugada. O encontro ocorreu em horário um pouco estranho, inicia às 22h45, fora do protocolo habitual, tanto pelo horário como pela forma, pois não há registro formal do encontro na agenda do presidente. Enfim, eu tentei resumir aqui. Isso é o que diz a OAB, não é o Paulo Paim que veio à tribuna e resolveu fazer aqui um pronunciamento. Tudo que eu li aqui, senhor presidente, a partir da 7ª página, a partir da página número 5, foi a decisão tomada pela OAB. Eu fiz alguns considerandos, dando a minha posição, entendendo a importância das eleições gerais o mais rápido possível e que essas duas reformas saiam definitivamente na pauta. Porque os dois relatores, numa visão, para mim, de equilíbrio e de bom senso, já disseram, tanto o relator aqui no Senado, que é o senador Ricardo Ferraz, como o relator da Previdência na Câmara, que não há mínima condição dessas duas propostas serem apreciadas, votadas e que tem que pagar. Eu vou além. Eu recomendaria ao presidente das duas casas que devolvesse para que o novo presidente que assumir, quando assumir, possa, então, num debate chamando a sociedade, de forma pontual, mostrar aonde que ele entende que deveremos ter alterações nessa ou aquela reforma, seja a reforma da Previdência Trabalhista, tributária, reforma política, eleitoral, partidária, enfim, proposta eu tenho certeza que teremos. Mas eu reafirmo só isso no último segundo. Precisamos de um projeto de nação.